O presente texto constitui o primeiro volume de uma obra cujos esboços iniciais remontam às investigações que se encontram resumidas no meu livro Conceito de Substância e Conceito de Função. É uma obra metodológica, né? A gente vai entender o que como conceito de substância. São os conceitos científicos tradicionais e, de certo modo, naturais. No caso do substância e função, em vários momentos, os conceitos substanciais, eles revelam pontos de contato entre o realismo mais radical e o empirismo com a metafísica. Porque o conceito de substância consegue interpretar um comportamento conceitual que é comum, tanto à metafísica quanto o realismo que se opõe à metafísica. O conceito de função, ele é um comportamento estrutural já do conceito. É um comportamento em que o conceito não pode ser identificado pelo mero ato terminológico de nomeação, de descrição fenomênica. Eu não vou entender que há uma substância que eu vou descrever. Eu vou entender que o fenômeno já é uma função, já é uma articulação. Essa noção de função, o Cassirer está herdando do Nathorp. Agora, ela é estratégica aqui no Cassirer. Por quê? Porque o Cassirer tem visto o trabalho do Bertrand Russell. O Russell também se vale da estratégia de função. O que o Russell diz? O Russell diz que o dado sensível, embora ele seja orientador, ele não é compreensível ou plenamente compreensível. Por quê? Porque o dado sensível, ele presume um elemento que está fora da relação. E é um pensamento muito sofisticado do Bertrand Russell. Ele vai dizer que o fenômeno científico, ele é verificável, ele é parametrizável e ele tem sentido porque ele se estabelece pelo confronto de dados sensíveis. Eu tenho um dado sensível que está estabelecendo, se divisando com outro dado sensível. O dado sensível em si, que é a coisa em si do Kant, eu não sei o que é. Mas esses dados sensíveis interagem. A interação é que eu consigo compreender, mensurar. Mas ela não é a mesma coisa que o dado sensível. Se eu tivesse num espaço absolutamente branco, sem nenhuma interferência, eu não veria nada. Se tudo tivesse na mesma aceleração de movimento, eu veria tudo parado. É esse o problema. Então, eu tenho que ter a defasagem. Mas o Bertrand Russell entende que essa defasagem é uma defasagem estabelecida nos dados sensíveis. Então, ele entende, do ponto de vista epistemológico, que a função, que a relação é uma síntese de funtivos que eu não consigo compreender, que eu só entendo na função. Ok, mas a função não os está colocando. A função é uma resultante, ainda que o dado sensível seja transfigurado pela função. Enquanto seja transfigurado, vertido num estatuto conceitual, num estatuto linguageiro, ele é. Por isso que eu tenho que fazer uma reforma da linguagem. Por isso que eu tenho que reorganizar tanto a lógica quanto a matemática. Por isso que isso é importante, é central. Né? O Nathorp já tinha uma posição em oposição a isso num idealismo radical. Ele atacava essa tese realista e denunciava ela como metafísica, porque ela presumia elementos que ela não pode compreender, como inevitáveis para o sistema dela ter sentido. Numa epistemologia radical, tudo que eu posso afirmar é que a função está criando os seus próprios funtivos.
Então, qual é a diferença entre ciência aplicada e fundamentação epistemológica? Na ciência aplicada, que eu não estou lidando com problemas de fundamentação, eu posso presumir funções naturais, que são conceitos de substância. Eu presumo que tem coisas ali para estabelecer estratégia teórica, não tem problema. Mas numa epistemologia radical, eu tenho que extirpar a metafísica. Eu não posso presumir que tem um mundo natural lá para o meu pensamento fazer sentido. Mas também não preciso disso, porque eu tenho instrumento metodológico para tal. Eu tenho instrumentação metodológica que permite um pensamento de rigor, compreendendo que num patamar de fundamentação é a função que cria os seus funtivos. E a perspectiva que me permite preservar o rigor disto é a filosofia transcendental do Kant. Vem lá da lógica transcendental do Kant, que agora a gente pode, inclusive, sofisticar. E o Nathanael sofistica. A espontaneidade do Kant, que não permitia formulação, em Nathanael tem formulação lógica. É a função que antecede os seus funtivos, que antecede os seus termos, que inaugura a relação desses termos. Daí, o Nathanael, ele garante uma sistemática rigorosa num ambiente pluralista, que não vai virar relativístico. O Cassirer, ele está aprofundando essa noção de função, deixando claro a que tipo de conceito ela se opõe, que é extremamente oportuno para ciências aplicadas, para ciências ônticas, mas não dão conta de uma epistemologia. E ele vai exaustivamente mostrando no livro como todas as ciências ônticas dependem dessa fundamentação transcendental, desses conceitos de função. Ele mostra na biologia, mostra na física, mostra na química, mostra nas engenharias, mostra como que a matemática não é independente disso. E a matemática, em particular, ele vai criticando pontualmente o trabalho do Bertrand Russell. Pontualmente, diretamente, de uma maneira inclemente. Tem momentos em que ele mostra, né, que o Bertrand Russell ele acaba confirmando aquilo que ele queria negar. Desculpe, o resultado aqui é o oposto do que o Russell pretendia, se eu admitir todos os passos dele, né? Então, o Mário Porta dizia que o Substância e Função era uma malhação do Bertrand Russell. Era uma malhação. Né? Ele realmente malhava, o Bertrand malhou, né? Mas é um trabalho muito importante, que tem uma série de paradigmas metodológicos a ponto do Mário Porta considerar que o conceito de símbolo está formulado em substância e função, e não aqui em forma simbólica. E que esse conceito de símbolo deriva do conceito de função, é claro.